Fala galera cervejeira, beleza? Encerrando aqui hoje a nossa produção da categoria American Standard Beer, eu vou fechar aí com dos estilos que mais me interessa nessa categoria. É na realidade uma cerveja aqui, né, de trigo, American Wheat Beer. Ela está aqui, né, American Wheat, né, é a cerveja aqui na nossa tabela periódica, é a 7, e eu estava extremamente interessado em produzir essa cerveja. É uma cerveja que eu nunca produzi. Então, a exemplo da American Light Lager e da American Lager, é a primeira vez também que eu estarei produzindo a American Wheat. E essa cerveja, por que ela me reporta aí grande interesse em produzir? Eu tomei recentemente agora, no final do ano passado, 2021, essa cerveja lá em Alter do Chão, no Pará, né? Na cervejaria Tapajós, o mestre cervejeiro Guilherme desenvolveu uma receita simplesmente sensacional de uma American Wheat com cupuaçu. Então hoje eu vou fazer uma American Wheat, né? Aí tentando mostrar todas as características dela, e vou separar na hora de fazer aí a minha fermentação em 2 baldes fermentadores diferentes, para que em uma delas eu possa adicionar cupuaçu, e será então um outro vídeo, nosso próximo vídeo nesse sentido. Então eu estou na realidade ansioso para ver esse resultado, para ver tanto como que fica a cerveja, e eu vou mostrar aqui as características logo dela, né, sem o cupuaçu e com o cupuaçu. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar realmente o resultado dela sem o cupuaçu. É a base do estilo que nos interessa por hoje, ok? Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas Universo Cervejeiro. Então, gente, a nossa American Wheat é uma cerveja de trigo, mas que respeita as características da categoria das Standard American Beers, né? Nesse sentido, são cervejas que são refrescantes, são cervejas que têm os lúpulos, né, americanos, e o que diferencia a American Wheat das demais cervejas de trigo, principalmente das alemãs, é que não se usa aquela levedura que deixa aquela turbidez, se usam leveduras norte-americanas para a produção dela, né? Então ela fica mais limpa do que as demais cervejas e traz algumas características diferenciadas, como por exemplo a presença do lúpulo, né? Que não é tão comum nas cervejas de trigo, que geralmente traz mais os ésteres, os frutados, buscando-se aí 2 características que para esse estilo elas não podem apresentar, que é o gosto de banana e de cravo. Então, a American Wheat não apresenta banana e cravo. Isso é muito importante para a gente entender. Ela pode ter aí o sabor de frutas, e a gente vai até adicionar fruta, né, numa comparação que nós vamos fazer, mas são características diferenciadas. Elas saem fora desse estilo. E aí eu vou buscar aí ser bem característico aí nos lúpulos americanos. Eu vou usar o Cascade, que eu venho usando em todas as cervejas até agora que eu produzi nessa categoria, mas para buscar aí mais características da fruta, características cítricas que ocorrem nesse estilo também, eu vou usar o lúpulo amarilo no final para ver se dá aí uma diferenciação em relação a cerveja de trigo que a gente está acostumado, né? Que são geralmente as Weissbiers, as alemãs, que é a escola mais tradicional na produção de cerveja de trigo. E é com base nesse perfil, então, que a gente vai agora para a nossa cozinha ali para desenhar a nossa receita e iniciar a nossa braçagem de uma American Wheat Beer. Então, gente, na cozinha agora aqui para a nossa American Wheat Beer, eu estou aquecendo a água aqui, eu vou aquecer ela até 68, porque eu quero que ela reduza aí até 66, 67, que é o perfil da abraçagem que a gente vai fazer. E lembrando então da receita da nossa American Wheat Beer. Nós vamos utilizar 1,5 kg de malte Pilsen, 1 kg de malte de trigo, depois, a 60 minutos do final da fervura, eu vou adicionar 15 gramas do lúpulo Cascade. Até aí é um perfil semelhante, só adiciona o trigo em relação às outras 2 cervejas que eu estava fazendo, né?
mas eu vou adicionar também mais 10 gramas do lúpulo Amarilo, já ali faltando 10 minutos para o final da fervura. A intenção de adicionar o Amarilo ali já é dar um sabor também, assim como o aroma dos lúpulos norte-americanos, que é o que pede em termos de diferença de uma cerveja de trigo norte-americana. Um outro detalhe, gente, é que o fermento, a levedura, eu vou fazer assim como nós fizemos a nossa Cream Ale, né? Então é aquela mistura que eu estou fazendo aí na proposta do Chris White, né? Da gente misturar leveduras e dessa vez misturando uma levedura Lager com uma levedura Ale, porque é um perfil que, assim como a Cream Ale, pode também fazer essa variação. Então ela sai daquela cerveja de trigo, né? Mais uma vez lembrando, daquela cerveja de trigo alemãs, com um perfil diferente. Eu espero que com essas leveduras e esse perfil eu consiga chegar em algo diferente, buscando aí o S05, um tradicional e fermento norte-americano, né? E o W3470, que é uma levedura lager e que deixa ela mais neutra. Então a gente também traz um pouco dessa neutralidade aí necessária para o perfil ser diferenciado das cervejas alemãs, né? Das cervejas Weiss. Água então a 68 graus, eu posso agora aqui fazer a adição dos grãos, né? Então vamos lá para a adição dos grãos e iniciar a nossa sacarificação. Uma cerveja que a gente espera ficar bem clarinha, né? Também, assim como ficou as nossas últimas produções mesmo dessa leva do primeiro estilo aí do BJCP, mas que eu estou com a expectativa de ser uma das cervejas mais interessantes que eu já fiz, principalmente quando eu for adicionar aí na outra produção, né? Eu vou dividir ela em duas e vou adicionar então o cupuaçu, né? Na segunda leva aí que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mostura então a 66, 67 graus, nós vamos ficar aqui também 75 minutos de sacarificação agora. Cerveja pronta, tá aqui então a nossa American Wheat, né? Eu tô bastante curioso em relação a essa cerveja, porque eu gosto muito de cervejas Weiss, né? É uma das cervejas que eu realmente aprecio já há bastante tempo e essa curiosidade de conhecer, né, as diferenças da Weiss para uma American Wheat. Inclusive eu imagino que muitas pessoas que não gostam de cervejas Weiss podem gostar de uma American Wheat, né? Porque ela não tem justamente aquele gosto mais frutado da banana e tal, que muita gente, já escutei muita gente criticando, né? Então, carbonatação aqui parece que está muito bacana, ela tem uma média alta. Tô servindo aqui num copo Weiss, até para a gente ter parâmetro, né? Eu já vi que essa cerveja não carece de ser servida num copo Weiss, não. Mas é um parâmetro legal para a gente comparar, né? Então vamos lá, ó. Copão de cerveja. Nossa, ela ficou muito bonita. Tá bem carbonatada, realmente subindo muitas bolinhas. Vou mostrar aí com mais detalhe que eu acho que é legal. Merece, né? Ela ficou totalmente diferente, né? Cerveja Weiss é uma cerveja turva e a American Wheat é uma cerveja mais clarinha mesmo. Então, a aparência dela não é de uma cerveja de trigo. Isso já encaixou aqui no perfil. E em relação agora ao aroma, não tem um aroma frutado, aroma de banana ou outros ésteres, não apareceu nada. O aroma de pão, eu acho que ter usado a levedura Lager aqui foi bastante interessante para o estilo, tá? Ela ficou bem neutra mesmo. O aroma típico mesmo do pão aí, na realidade do trigo, né? Que remete ao pão branco. Um pouquinho do lúpulo eu tô percebendo aqui, um pouquinho do amarilo, que para mim sempre puxa um
pouco do maracujá, mas tá muito leve, né? Não é aquele frutado forte, nem de lúpulo, muito menos de levedura. Então, é um pouco do lúpulo sim, do amarilo. Deu para pegar. Vamos ver agora o sabor. Nossa, gostosa. Ela remete sim ao sabor de pão. Nesse caso, para quem não gosta de cerveja de trigo que fala que parece com pão, ela lembra sim o gosto do pão, ela lembra o trigo, né? Então ela tem gosto de trigo, destacou aqui, mas totalmente diferente de uma Weiss. Então bem diferente mesmo. Esse não ter aqueles sabores específicos, inclusive da banana que a gente percebe também, ou do cravo, né? Isso não apareceu absolutamente nada. Ela tá com um leve amargor. Essa cerveja aqui, ó, ela tá com 26,9 de IBU. O amargor, eu acho que eu poderia ter trabalhado nessa questão do amargor, igual eu falei na American Lager, né? Dessas cervejas da série do BJCP. Porque eu acho que eu poderia ter trabalhado um lúpulo de amargor mesmo no início da fervura, e aí eu posso usar menos dele para não destacar tanto, e usar mais lúpulos de aroma. Eu podia usar o próprio Cascade e tudo no final, mas caprichar mais nas adições finais, ali nos 15 minutos até os 0 minutos, eu poderia ter caprichado nisso ou fazer também um dry hopping. É uma cerveja que muitas vezes carece lúpulo, né? O gosto do lúpulo é o que diferencia ela das Weiss, né? Você caprichar no lúpulo. Ela tá com esses 26,9 e ela ficou com 5% de álcool. Não destaca o álcool aqui, não parece uma cerveja tão alcoólica. Diferente, refrescante. Para comparar com as Weiss, eu fico meio sem parâmetro, né? Eu coloquei aqui no copo até para pensar nisso, mas o sabor é diferente. Então a gente tem que diferenciar mesmo. Como faz diferença aqui a levedura? Uma levedura específica de trigo para leveduras que eu usei, tanto o S05 quanto eu fiz a mistura, né? Quanto uma levedura Lager, deixou muito mais neutro. Então eu sinto mais o gosto do trigo assim do que na cerveja de trigo que tem essa mistura com frutado, tem outras sensações aí. Aqui eu achei mais especificamente filtrou aí, né? A gente percebe mais o trigo, mas muito gostosa. Gostei, é uma experiência diferente. Eu, para falar a verdade, prefiro as de trigo. Eu gosto daquele frutado do trigo, eu gosto do gosto do cravo. Eu adoro sentir isso e buscar isso na cerveja de trigo. Eu gosto da cerveja, da turbidez dela. Eu acostumei bebendo cerveja de trigo desde que a Bohemia, né, ela lançou uma cerveja de trigo no Brasil, né, uma Weiss no Brasil. Isso há cerca de 20 anos, talvez, aí. Então eu já gostava daquela cerveja e sempre que eu achava cerveja de trigo, na época tinham poucas variedades de estilos aqui no Brasil, né? E a de trigo era comum. Então é uma cerveja que eu me acostumei a tomar. Então, comparando, é diferente. Então não pense que você vai encontrar alguma coisa para fazer uma comparação e tudo. É outro estilo, é diferente e tem o seu lugar aqui também, né? Acho que o bacana é isso, gente. A gente experimentar essas sensações aí, né? Diferentes, começar a entender melhor esse universo, as possibilidades. Eu já tinha tomado uma American Wheat, mas quando eu tomei a American Wheat, eu tomei ela com adição de fruta, né? Com cupuaçu. Inclusive eu reservei dessa leva aqui uma parte e adicionei cupuaçu e vou fazer na próxima semana talvez já. Eu fiz uma parte com cupuaçu e uma parte com graviola. Então vou fazer uma fruit beer, mas de base da American Wheat, né? Eu fiz uma American Wheat e adicionei no final da fermentação
as frutas. Aí sim eu espero ter outras sensações. Me parece aqui que vai ser muito legal, porque essa neutralidade dela para adição de frutas, acho que isso vai dar um diferencial muito grande, porque eu acho que combina. Eu acho que é um estilo bacana para se adicionar frutas, sabe? Como a gente fala, o frutado, ele não nesse estilo da American Wheat, ele não é indesejável. É indesejável aquele frutado da banana específico da cerveja de trigo alemãs. Mas ela pode ter frutado, ela deve ter bastante lúpulo, e que inclusive eu posso colocar um citra, que eu acho que ficaria muito bom. Acho que essa cerveja com um lúpulo, um dry hopping de citra, ia ficar espetacular. Então assim, são possibilidades, né? Depois a gente ainda vai fazer aí uma Witbier, né? Quando a gente chegar nos estilos belga, que é uma de trigo, uma cerveja de trigo belga, que eu adoro fazer. Essa eu também adoro saborear, acho que é muito refrescante, muito diferente. E eu acho que as experiências que a American Wheat te proporciona para fazer, ela é gostosa aqui pura, mas eu tô com muita expectativa nas que eu adicionei frutas, né? Cupuaçu e graviola. A de cupuaçu tem uma história específica que eu já falei de um vídeo sobre a trajetória da cervejaria Tapajós, né, lá do Pará. E aí eu realmente fiz muito aí em função dessa experiência que eu tive na visita a Tapajós, e inclusive com a experiência que o mestre cervejeiro, o Guilherme lá, as dicas que ele deu, né, eu tentei aí puxar um pouco daquele sabor que ele proporcionou fazendo uma cerveja maravilhosa, uma American Wheat com cupuaçu, né? Então fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. A experiência eu imaginei que não ia ser tão interessante quanto está sendo, sabe? Braçar os estilos do BJCP, principalmente porque o primeiro estilo é um estilo que eu achava que era mais sem graça, mas a gente consegue resultados bacanas. Essa, de todas elas, me surpreendeu, né? A Cream Ale já é uma cerveja que eu faço, né? Então foi a terceira que eu fiz dos estilos americanos, né? É uma cerveja que eu já estou acostumado e tudo que eu gosto de fazer, é muito leve, é uma cerveja que eu uso aí para levar para a festa, né? E essa aqui me agradou bastante. Então, para quem tem um certo preconceito, talvez eu tivesse até um pouco desse preconceito de achar que eram cervejas mais sem graças. São interessantes, são diferentes, são leves, né? Uma cerveja de trigo leve, ela não dá aquela sensação... Tem gente que fala que cerveja de trigo deixa um pouco empanzinado, né? Já vi amigos meus já falaram sobre isso, mas não é o caso dessa aqui não. Não parece, a sensação não é essa. Bom, gente, eu agradeço aí pela atenção, um grande abraço e fica na expectativa aí das Fruit Beer. Espero que o próximo vídeo eu já vou trazer aí essa nova experiência. Muito obrigado e até mais!